A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Então, mais uma vez estou nessa tarde aqui para falar com vocês aquilo que o Pai Celestial tem me dado para transmitir a vocês. Peço que dá o seu like, dá o seu joinha, e se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que possa ficar mais um elevo mais feliz, né? Referente ao meu trabalho, não é isso? Que possa você me ajudar nessa parte, é muito importante. Então, estamos na continuação do assunto sobre a vida vegetariana e a vida no sistema carnívoro. Então hoje será lido no livro de Deuteronômio, capítulo 14, e o versículo 3 até o versículo 7. Então, eu tenho falado para vocês, né? Interessante, né? Desde o princípio, né? Foi lido o capítulo 8 de Gênesis, né? Foi lido o capítulo 9, lá os versículos que você sabe que você já viu lá no vídeo. E foi comentado vários assuntos referente a essa palestra tão maravilhosa, esse ensinamento que o Pai Celestial está me dando para passar para vocês. Sabemos que no princípio o Pai Celestial fez os animais, que nem eu falei, né? E trouxe Adão, né? E ali, geralmente, os animais ficou entregue a Adão também, né? E a Adão, ele trouxe para Adão para colocar o nome nos animais. E o que Adão chamou, isso foi. Então está lá escrito lá no livro de Gênesis, no começo lá. Agora você vai perguntar para mim, por que o Pai Celestial mandou, no tempo que foi feito o Jardim do Éden lá, então o Pai Celestial mandou Adão matar os animais e viver da carne dos animais ali? Olha, lá não fala que nem que matou e nem que não matou. Só fala que Adão e Eva poderiam comer livremente dos frutos do jardim. E somente não podia comer da árvore da ciência que existia no meio do jardim. E no dia que eles comessem, então, certamente morreria. E foi o que aconteceu, você sabe, né? Então. Agora, eu posso dizer verdadeiramente que enquanto Adão não pecou, e nem a Eva, a vida era eterna, tanto para Adão como para os animais. Eu acredito assim. Então, geralmente, porque a morte não existia, não é verdade? Então, a partir do momento que até quando Adão e Eva segurou isso, né? Então, que seja muitos anos, né? Então eles estavam com a vida eterna. E se ele estava com a vida eterna, também os animais. É o que a gente descobre pela lição das escrituras, o rótulo das histórias. E então a gente descobre isso aí, que na realidade a morte entrou foi depois do pecado. Depois que Adão pecou e a Eva, então a morte passou a todos, né? Referente aos homens e também aos animais.
Então, comer carne. E outros tipos de alimento, por exemplo, a erva, né? Então, foi depois do pecado. Porque antes do pecado, segundo o que a gente tem lido, tem observado, então não existia a necessidade de matar, não existia a morte. E comer os animais vivos não tinha jeito, né? Não é isso? Então geralmente, comer carne começou depois do pecado. Foi o pecado que trouxe as consequências de necessitar comer carne. Olha bem, não foi a justiça. Na realidade, o que obrigou o homem a comer carne do animal foi que o homem perdeu o paladar, o seu paladar perfeito. A partir do momento que eles comeram lá a fruta venenosa, a fruta da ciência do bem e do mal, que ali geralmente era um veneno, e então eles perderam o seu paladar perfeito. Aí agora o seu corpo não achou mais aquelas calorias, aquelas qualidades especiais da vida. Da vida inabalável, né? Então se acharam em fracasso. Porque você sabe que Adão, ele caiu, a queda de Adão do paraíso até ao abismo, então são 6 graus, né? Certinho, né? Primeiro ele desobedeceu o Eterno, segundo ele foi expulso do paraíso, terceiro ele ficou desnutrido, quarto ele ficou doente, e quinto ele morreu, e sexto ele foi enterrado para virar pó. Então nesse caso foi um fracasso grande o pecado, trouxe várias consequências. Hoje, no caso, o nosso corpo, ele precisa de 6 coisas da natureza para poder se manter a vida. O nosso corpo se mantém com 6 coisas da natureza. Se uma dessas faltar, então, geralmente, já não dá para viver, né? Ou seja, 7 coisas, né? 7. Eu falei 6, mas é 7. Então precisa de 7 coisas da natureza. Por exemplo, primeiro, a carne, né? A pessoa é obrigada a comer a carne por causa das proteínas que o corpo precisa. Bom, o grão seco, né? Também, né? Por causa de certos benefícios que tem o grão seco, que é o arroz, o feijão, o milho, né? Terceiro, legumes, né? Que tem as vitaminas, né? Então, sais minerais, não é isso? Quarto, as frutas, como também tem, né? As vitaminas C, né? Então, as frutas e outros tipos de vitaminas, né? Outros tipos de benefícios que nesse momento eu não vou falar. Então, quarto, as frutas, né? E quinto, as verduras, né? Então as verduras, elas contêm, né, a água, né? As verduras têm uma vantagem muito grande para o nosso corpo, porque nos ajuda muito, né? Referente a proteger o nosso corpo de várias doenças. Quando nós eliminamos muitas verduras, nós temos um benefício muito grande em nosso corpo, segundo o que a gente já tem lido, né? Então, sexto, a água, né? Não é isso? E sétimo, a luz, né? Do sol. Porque se nós não tiver a luz, nós precisamos, né? Da vitamina do sol. Não sei se
Não vou falar nessa vitamina E, vitamina D, que é do sol, não me lembro agora a letra. Então, mas é 7 coisas que o nosso corpo precisa. Então, é isso que eu tenho explicado agora para você. E agora vamos ler a palavra, né? Referente ao assunto que nós estamos conversando, que é muito importante. Eu vou ler o versículo 3 de Deuteronômio 14. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis, né? O boi, o gado miúdo das ovelhas e o gado miúdo das cabras. Versículo 4 que eu li agora. Agora versículo 5. O veado e a corça e o búfalo e a cabra montesa e o texugo e o boi silvestre e o gamo. Versículo 6. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, fendida quer dizer dividida em duas, que remói, né? Entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis. Dos que somente remói, ou que tem as unhas fendidas. Aí deu o exemplo, né? O coelho, aliás, o camelo, né? O camelo tem ele remói, mas não tem o casco fendido, né? Bom, e a lebre? E o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida. Imundos vós serão. Agora versículo 8. Nem o porco, porque tem as unhas fendidas, mas não remói. Imundo vós será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Então foi lido aqui para você, no livro de Deuteronômio 14, versículo 3 até o 8, quer dizer, 5 versículos. Então, pode comer a carne do animal, mas não é todo animal, não. É só os animais que são limpos. Animais imundos não se pode comer. Existem escolas e pessoas que ensinam até aí na internet, né, para as pessoas, e diz que não tem problema hoje, né, que pode comer e tal, porque diz que isso aqui foi ensinado para os filhos de Israel. Tá certo, foi ensinado para os filhos de Israel lá, que no hebraico é Yashuru. Foi ensinado para os filhos de Yashuru, né? Então, mas só que é o seguinte, foi dado para eles os 10 mandamentos, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Está escrito, referente aos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos que foi dado ali, fala de 10, mas as leis do Eterno, elas são 613 leis, 13 leis. Ali fala de 10, mas depois tem mais 603 mandamentos. Tem mais 603 leis. Então foi dada para o povo de Israel, né? O povo de Ashuru. Então, eles alegam assim que muitas coisas foi tirada, né? Que não vale mais no Novo Testamento, né? Então, que no tempo do Mestre, Yahushua HaMashiach, então não foi falado no tempo dos apóstolos referente a não comer carne de porco. Quem disse que não foi falado? Quem disse que não? Pega a sua escritura aí, lê no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. Viu? Pega aí. Lá fala assim, ó, não toqueis nada imundo, né? Olha, Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 17, diz assim, ó, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o soberano,
aqui está, diz o Senhor, quer dizer, no hebraico quer dizer, diz Adonai. Mas aqui eu falo soberano, né? Então, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o soberano, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então aqui está explicando, né? Agora, como que a pessoa chega ao Eterno? Para o Eterno ser o pai dele, para ele ser filho do Eterno de verdade no mundo espiritual? Para você ser filho do Eterno e ele ser seu pai no mundo espiritual, você tem que apartar de tudo quanto é coisa imundo. E está incluído o porco. Não é isso? Veja o versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o soberano, todo-poderoso. Mas mostra para mim então aonde que está escrito assim, detalhado, que nem no Velho Testamento, né? Na primeira parte da Escritura, né? Porque eu não falo Velho Testamento, eu falo a primeira parte da Escritura. Também o Novo Testamento eu não gosto de falar Novo Testamento. Eu gosto de falar a segunda parte da Escritura, porque Velho e Novo Testamento tem outro sentido muito sério. O Pai Celestial vai me abençoar, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu? O que é Novo e Velho Testamento, o que é Velho Testamento, o que é Novo. Olha bem, o Pai Celestial vai me abençoar, que eu vou passar para vocês o que significa isso. Não é fácil, não é só assim ler as Escrituras e já ir falando, né, examinar a escatologia, né, ver o sistema histórico e tal, fazer base no sentido físico. Não é só isso não, meu amigo. O negócio aí é sério, né, mais fundo, mas tudo bem. Eu não vou falar esse assunto agora, não, é porque vamos para o assunto que nós estamos conversando, que é sobre comer a carne. Então, mas não está escrito, né? Não está lá ordenado, mas para que uma ordem que alguém já sabe? E a Yeshua já sabia, os apóstolos já sabiam, todos os homens daquela época, lá do Novo Testamento, já sabiam o que não deveria fazer. Não é isso? O que não deveria fazer. Então só foi escrito aquilo que alguém não sabia, né? Aquilo que as pessoas não sabiam foi repetido. Aquilo que o povo já sabia não tinha necessidade de repetir. Então aquelas pessoas, o mestre falou em Mateus 5,17, não cuideis que eu vim destruir a lei, não vim abrogar, não vim abrogar, mas vim cumprir. Romanos capítulo 2, versículo 13 fala, 13, versículo 13, capítulo 2 de Romanos, versículo 13, lá fala que os ouvintes da lei não são justificados diante do Eterno, somente os que são obedientes à lei é os que são onde ser justificado. Quem falou isso foi Paulo. Ah não, mas isso aí refere aos judeus, não é os gentios, pá, tá. Então é assim que você pensa? Depois que o mestre derramou seu sangue, meu amigo, ele foi para qualquer pessoa que crê, tanto judeus como gentio, toda a nação. E todos que crê são filhos de Abraão, né? São filhos de Abraão. Tem uma parte lá se não falo memória, no livro de Gênesis, que Abraão guardou as minhas leis e os meus preceitos, né? Está no livro de Gênesis isso aí. Então nós vemos que é muito importante você saber qual é a carne que você pode comer, não é isso? Então não pode comer a carne de porco, porque ela é imundo. E aqui no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, fala, né? Não toqueis nada imundo, e o porco é imundo. Está lá em Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, fala que não toqueis no seu cadáver, né? Que o porco é imundo. Então é interessante isso aí. Provérbio, capítulo 23, versículo 20 e 21, lá fala que não estejais entre os comelhão de carne, os beberão de vinho, porque cairão em profundo sono e em pobreza. Aí já é outro assunto, né, que eu vou passar para vocês outro dia, né, que na realidade aí a carne não pode comer com escândalo. Ali é quem come com escândalo.
Então, o Pai Celestial vai preparar, que eu vou fazer um vídeo. Eu acredito que vai ser falado esse assunto para você, vai ser explicado bem direitinho para você. A carne pode comer, mas não pode comer com escândalo, é isso? Depois eu vou explicar para vocês o que é o escândalo, como é que é, o que significa isso. Aleluia, Pai. Vamos esperar na misericórdia do Eterno. Então, meu amigo, você viu aí hoje o ensinamento, né? Então, esse é o vídeo número, parte 3, né? Que você está ouvindo hoje. Bendito seja o Altíssimo. Então, vamos aguardar, né? O próximo vídeo, nesse mesmo assunto. O Pai Celestial que te abençoe, te guarde, presta bem atenção a essa palavra, né? Medita bem, não é isso? Que na realidade é muito importante você ouvir, você aprender sobre a vida vegetariana e sobre a vida carnívora, sobre o sistema carnívoro. Então, esse é o vídeo número 3, não é isso? O Altíssimo que te abençoe e te guarda, assim seja.